Boa tarde a todos. Hoje, dia 4 de julho de 2020, nós vamos fazer o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo na nossa Casa do Caminho. Vamos iniciar com uma prece, solicitando ao nosso amigo Senhor Jesus, aos amigos espirituais, que nos intuam, que nos orientem os pensamentos, para que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus neste momento, transmitindo as verdades a todos que nos assistirem. Que Jesus nos abençoe neste instante. Então, hoje, em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudaremos o capítulo 15, que tem por título Fora da Caridade Não Há Salvação, e dentro do capítulo 15 há o item 6, que é Necessidade da Caridade segundo São Paulo. E esse item é muito interessante no sentido de que ele é aquela carta que São Paulo manda para os coríntios, que é muito conhecida, que até um poeta transformou em música, né? E diz: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa, ou o símbolo, que eram duas partes de metal que eles batiam para fazer um som, né? Ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, nada sou. E aí ele fala, né, mais abaixo um pouco, que são 3 virtudes que devem ser consideradas: a fé, a esperança e a caridade, que permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. É a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que está na Bíblia, no capítulo 13, versículo de 1 a 7 e versículo 13. Muito bem. Então, para que nós possamos entender o porquê que Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, nós precisamos nos familiarizar com o cenário que envolvia o apóstolo Paulo naquele momento. Então, ele saindo de Atenas, ele foi para Corinto, não é? Corinto, naquela época, era uma cidade famosíssima, uma cidade brilhante, uma cidade, assim, de ponta em relação àqueles tempos, né? Era uma cidade que ela era frequentada por filósofos, por professores, por artistas e muitos comerciantes. Até porque Corinto tinha um grande porto, um grande cais, não é? Eles fizeram um cais em forma de ferradura. Então, esse cais em forma de ferradura tinha no meio uma baía. E nessa baía podiam aportar nesse cais embarcações de até 40 metros de comprimento. Então, grandes embarcações que poderiam trazer um grande número de produtos altamente comercializáveis. E por isso, nós tínhamos uma cidade em Corinto como uma cidade altamente comercial. E por ela ser altamente comercial, ela era rica. Até mesmo porque todos tinham que pagar altos impostos, inclusive esses comerciantes também pagavam altos impostos. E aí essa cidade, ela era rica em cultura, ela era rica em política, ela era rica militarmente, até porque vinham também muitos marinheiros com esses navios. Ela era rica militarmente, mas, sobretudo, ela era rica economicamente. E aí nós vamos ter nessa cidade os deuses, não é? Que as pessoas, que o povo cultuavam. A gente tem o templo de Apolo, não é?
E a gente tinha Ísis, que era a deusa da beleza, né? E da prosperidade, justificando assim o comércio, não é? Se eles tinham ideia de comércio, eles tinham que ter uma deusa que desse prosperidade. Então, essa era a deusa que protegia os marinheiros, que protegia as navegações e protegia o comércio em geral. E tinha uma outra deusa que era a Afrodite. A Afrodite também, deusa da beleza, mas ela era considerada como uma uma deusa da fertilidade, uma deusa da procriação, uma deusa da sexualidade. E aí, nós vamos ter nos templos as sacerdotisas. Acontece que essa igreja, esse templo, igreja não, esse templo, que onde Afrodite era cultuada, por isso a gente tem, não é, até hoje as coisas afrodisíacas ligadas ao sexo. Nesse templo, essas sacerdotisas, elas eram dotadas de mediunidade. E aí a gente até vê na carta de Paulo, não é? Onde Paulo diz que essa igreja é rica em dádivas, não é? Em dádivas, e para ele eram os dons, não é? Os carismas, o que alguns na época atribuíam ao Espírito Santo, né? E que até hoje algumas religiões atribuem a mediunidade ao Espírito Santo. Então, essas sacerdotisas eram dotadas desses dons, não é? Dons de clarividência e tudo mais. Só que elas serviam a uma deusa que também era a deusa da sexualidade. Então, o que acontecia? Acontecia muita prostituição executada por essas sacerdotisas em nome dessa deusa. Então, imaginem uma cidade em que é muito frequentada por homens, não é? Homens de todos os níveis, porque lembram que eu falei que tinham políticos, marinheiros, professores, filósofos, não é? E os comerciantes em si, além dos visitantes que iam para conhecer a beleza da cidade e também fazer compras, diversas compras, não é? Como a gente vai em alguns lugares, metrópoles, para comprar isso e aquilo, eles também iam lá para comprar. Então, era muito grande o número de pessoas que frequentavam esse templo, certo? Que frequentavam esse templo e se submetiam a isso, né? A prostituição. E é isso aí que Paulo, inicialmente, em sua carta, ele vem falar, não é? Por quê? Mostrando o quê? Qual é o nosso primeiro templo, não é isso? Onde é que Deus habita primeiro? Qual é o nosso primeiro templo? O primeiro templo, né, de um grupo espírita, o primeiro templo é o nosso corpo. O nosso corpo é o primeiro templo. É onde Deus, através da execução das suas leis, nós precisamos materializar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso comportamento, precisamos materializar, exercer, exemplificar a lei de Deus. E aí, a gente vai ver que a maneira pela qual nós vivemos no corpo, é que vai dizer da nossa espiritualidade, né? Viver no corpo é principalmente um culto a Deus. E era isso que Paulo veio alertar aquelas pessoas, não é? E para isso ele ficou ali 1 ano e meio na casa de Áquila e Prisca,
que na tradução é Priscila, não é? Áquila e Prisca, eles tinham saído de Roma, tinham sido expulsos de Roma, e aí eles se estabeleceram em Corinto, e Paulo vai para a casa deles. Vieram, né, se encontrar com Paulo também, naquela cidade de Corinto, vindo lá da Macedônia para auxiliá-lo na disseminação da palavra, Silas e Timóteo. Então ficaram Silas, Timóteo, Áquila e Prisca. Áquila e Paulo já era tecelão, como nós sabemos, e Áquila e Prisca também eram tecelãos, fazendo tendas. Por quê? Muitas tendas eram vendidas porque, por conta desses comerciantes, eles armavam suas tendas, em suas tendas, suas barraquinhas, onde eles vendiam seus produtos. Quando chegava a noite, eles recolhiam os produtos, fechavam suas tendas e dormiam em suas tendas. Por quê? Porque a cidade era muito cara e para conseguir um alojamento na cidade, só realmente quem tinha dinheiro para pagar, não é isso? E era muito interessante porque no período em que vinha o inverno e que as tendas não eram tão vendidas assim, eles passavam a tecer as velas dos barcos. Então tinha trabalho para eles o ano inteiro. E aí Paulo se agregou a eles com Silas e Timóteo e todos passaram a fazer o seu trabalho. Isso é muito importante a gente destacar, não é? É que na evangelização dos apóstolos, de todos os apóstolos, todos eles tinham profissão. Nenhum fazia da religiosidade um posto de profissão, uma maneira de ganhar dinheiro para si a partir da religiosidade. Não, eles serviam pura e exclusivamente pelo prazer, se sentiam obrigados a compartilhar com todos do seu conhecimento doutrinário, do seu conhecimento evangélico, a partir também de uma postura moral exemplar. Então, a gente entende que religião não é profissão. Nós precisamos levar a palavra, mas não fazer desta palavra uma maneira para se receber dinheiro. Nem da igreja, nem dos membros, nem fazendo com que o povo pague para que eu fale, o povo pague para que eu exerça os meus dons ministeriais, que o povo pague, enfim, para que eu viva. A minha vida, o meu sustento é responsabilidade minha, não é responsabilidade da igreja, do centro, de ninguém, não é? Então é muito bom a gente ver que uns eram, Pedro era pescador, Paulo era tecelão, lá na frente mais a gente vê Lucas é médico, então todos têm profissão, todos têm profissão. E aí, Paulo vem falar justamente isso em relação ao corpo, para que as pessoas respeitassem o próprio corpo, não é? Para que as pessoas entendessem que o corpo é o primeiro templo, é o lugar onde Deus precisa morar. Nós precisamos fazer essa comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus só nos será possível. Nós, espíritas, sabemos que através dos nossos amigos espirituais, mas que nós só conseguiremos nos ligar a Jesus a partir do momento que nós tenhamos um comportamento, uma mente, uma palavra isenta de imoralidade. Que nós consigamos respeitar o nosso corpo, não é? Que não adianta nós termos muito conhecimento, muito dinheiro, muita prosperidade, uma casa, carro, sei lá o quê, e nós vivermos na imoralidade.
E é isso que o Paulo vem dizer. Quando ele chega para aquele povo que era rico, não é? Rico em possibilidades, uma cidade esplendorosa como aquela, né? O templo tinha muito dinheiro. Por quê? Porque muitos homens iam procurar as ofertas daquelas sacerdotisas. Então, pessoas, não é? Como eu falei, políticos, filósofos, pessoas de muita cultura, os doutores da lei, e aí ele fala que ainda que eu fale todas as línguas dos homens, não é? E mesmo que eu fale a língua dos anjos, quer dizer, aquelas que faziam revelações, entendeu? Aquelas sacerdotisas que faziam revelações, que usavam da sua mediunidade para dar algum tipo de revelação. Soa apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine, porque eu faço barulho, mas não faço nada de real, né? De moral, de que valha. E se eu tivesse o dom da profecia, não é? E penetrasse em todos os mistérios, conseguisse descobrir tudo. E se tivesse uma perfeita ciência das coisas, porque a ciência lá era desenvolvida, ali era uma cidade de filósofos, não é? Então aquela ciência da época era desenvolvida. E eu tivesse toda a fé, porque eu acreditasse naquilo. Elas faziam aquilo acreditando que estava fazendo melhor, não é? E de até transportar montanha se não tiver a caridade. Caridade primeiro para consigo mesmo. Eu preciso respeitar meu corpo, eu preciso ter caridade para comigo, não é? E quando se houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me servirá. E aí ele vai falar das propriedades da caridade, que ela é paciente, ela é eterna, ela é beneficente, porque às vezes a gente sabe até dar as coisas pro outro, mas dá com raiva. Toma isso aí. Não adianta. Tem que dar pelo amor. E o sentimento que nós temos que ter é o prazer de ver que o outro ficou bem, que a condição dele melhorou a partir daquela doação que eu me propus voluntária e altruisticamente fazer. Então a caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho. Eu não posso falar, eu ajudo, eu ajudei, fulano tá assim agora porque eu fiz, eu aconteci. Não adiantou nada do que você fez e aconteceu. Pode ter adiantado para o fulano, mas não adiantou para você, porque você está com orgulho, está lembrando, e muitas vezes, né, a gente joga na cara do outro, eu fiz isso para você, eu fiz aquilo, e agora? E também, de uma maneira, sem esperar que o outro reconheça, que o outro agradeça. Lembra que Deus curou 10, só um, que Jesus curou 10 e só um que voltou, e ele não repreendeu os outros, não é isso? Nós temos que manter a fé e termos a caridade de lavarmos as mãos, caridade de usarmos as máscaras, caridade de cobrar essas coisas das pessoas, caridade de nos mantermos distantes, não é isso? Porque esse é o momento, e a caridade ela vem de coisas muito simples, de coisas muito pequenas. E Paulo veio falar isso para aquele povo que estava naquela condição, naquelas condições, naquela época, em relação à imoralidade. Então vamos manter o nosso corpo, nossa mente, nossa boca, através das palavras mais puras que nós pudermos. Que Jesus possa nos abençoar e os amigos espirituais nos sustentar nesse propósito, não é? De compreendermos essas palavras de Paulo dentro de todo aquele envolvimento da época, mas na certeza de que essas palavras também são úteis a nós. Que os nossos amigos espirituais nos amparem, nos auxiliem, nos abençoem e que todos nós possamos ter muita fé, muita paz e desempenharmos a caridade com desprendimento e com o verdadeiro amor. Que Jesus a todos nós abençoe. Graças a Deus.